Oi, pessoal, aqui de volta. Eu do meu cantinho, você aí. A gente trocando ideias, não é assim? É assim que a gente está trabalhando, pessoal, ouvindo, aceitando sugestões de vocês, vocês que participam ativamente do nosso canal. Muito obrigado, você já se inscreveu. Se você ainda não se inscrevam, por favor. Faça como esse pessoal que está sugerindo novos temas. Pessoal, vamos fazer uma reflexão a respeito de profissões que ainda não existem, não é? Mas que muito brevemente, ah, enfim, irá aparecer por aqui. Olha só, essa é uma existem estudos, diversos estudos, que mostram o seguinte, que existe uma expectativa de que pelo menos em torno de 50%, veja bem, das profissões que existirão, por exemplo, em 2030, ainda não foram criadas. Percebem? Ainda não foram criadas. E não é questão de dar uma de adivinho, enfim, não é nada disso. É porque a tendência é essa. Existem analistas que estão trabalhando nesse sentido, não é, que estão fazendo uma projeção nesse sentido que certamente tornar-se-á realidade. Então, não é tão distante, pessoal. Né? Essas expectativas para daqui a 6 anos, pode ser que aconteça aqui amanhã, depois, muito mais brevemente, mas o certo é que essa previsão era muito interessante. A gente precisa ficar atento a respeito disso. Sobretudo a juventude, o pessoal, né, de um modo geral, tem que ficar atento ao seguinte: quais são as tendências? Eu me lembro que em uma determinada época as pessoas falavam o seguinte: olha, eu quero o que é bom, que dá dinheiro hoje é engenharia de comunicação, é engenharia de metalurgia, é biologia, uma coisa específica assim. Hoje não. Tá, pessoal? É necessário ter uma visão futura nesse sentido. Tudo bem, ser biólogo, mas ser biólogo para quê? Pesquisar, trabalhar em pesquisa, em que áreas? Fomentar esse conhecimento, divulgar essa informação de que forma, com que intensidade e para qual o público. A questão de matemática não é apenas ensinar que 1 mais 1 é igual a 2, mas qual é a razão de ser da coisa, não é? Por exemplo, já sabem aqui, sou professor do direito, quais são as tendências no mundo jurídico? o- Quais são as necessidades da sociedade? Tem muita coisa que a gente às vezes é pego de surpreso nesse meio, porque a gente nem imaginava. Então, hoje é necessário que essa imaginação, que essa visão de futuro seja muito mais intensificadas para que se torne cada vez mais assertivas. Pessoal, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes para não ficar tão extenso, mas o próximo então será a sequência desse aqui. Por quê? Porque eu enumerei algumas profissões, pesquisando aqui, né, que ainda não existem e que poderão existir até lá para o dia 30. Então, por exemplo, o facilitador de TI, né? O facilitador de tecnologia de informação trabalhará explorando novas tendências digitais. Isso é muito sério. Por quê? Porque a gente está vivendo com tanta coisa, tanta novidade, tanta. E o interessante é que, à medida que surge uma coisa nova, as nossas necessidades aumentam. Isso é muito interessante. Aí as pessoas falam assim: olha, eu não sabia que eu iria precisar disso. Pois é porque a gente não sabia que existia. Então, existirá esse tipo de profissional, não é por assim dizer, é, a, a profissão que ainda não existe, mas existirão até dia 30, dia 30 não, até 2030. Por exemplo, o segundo que eu notei aqui, consultor de jornada RA, de realidade aumentada, são profissionais que permitirão que os clientes experimentem praticamente tudo o que desejarem de maneira completamente interativa. Isso é muito interessante, não é? Seja um produto, seja serviço, em quaisquer área do conhecimento humano. Você quer ver uma outra coisa interessante? Isso aqui eu confesso que fiquei surpreso. Uma profissão que não existe ainda efetivamente, mas poderá surgir até 2030, são engenheiros de estrutura improvisada.
Você sabe o que é isso? Por exemplo, em casos de guerra, mesmo esse pessoal que tem uma necessidade muito grande a partir de uma catástrofe, alguma coisa assim. Então, são especialistas, são engenheiros que vão usar, sobretudo, impressão 3D, que é um recurso sensacional. Para quê? Para projetar, né? Construções nesse sentido e que possa depois ser facilmente desmontado, por assim dizer. Então, são os engenheiros de estrutura improvisada. Um outro, consultor de moeda digital. Pessoal, fantástico, tá? Fantástico. Isso eu tenho conversado com algumas pessoas nesse sentido, que de alguma forma conversam um pouco sobre essa questão de moeda digital, não é? Então, são especialistas que irão gerir o dinheiro utilizando o equilíbrio entre certos sistemas, e ensinando a administrar e controlar finanças, sejam elas em espécie, não é? Ou em criptomoedas. Então, é uma área que é promissora e que realmente deverá chegar com uma força muito grande aí. Você quer ver uma outra profissão, pessoal, que ainda não existe desta forma? São os chamados, são os pilotos de drone. Olha que interessante. Essas guerras, sobretudo guerra lá na Ucrânia, que negócio todo, o pessoal está mandando drone e tal, que negócio todo. Olha só, é necessário uma habilidade muito grande. Então, vai chegar um ponto que essa questão pode ser que isso aconteça efetivamente. Eu me lembro que aqui nos Estados Unidos o pessoal dizia isso, olha, tem o drone que vai fazer uma entrega lá para a pessoa, lá na casa dele, etc, etc. Imagine que a ideia do carteiro, que se ela desaparecer. No sentido, não estou querendo criar celeuma, mas imagina, é o drone, você pilotando o drone para que entregue lá o produto, enfim, na casa lá do cliente e alguma coisa nesse sentido. Piloto de drone, não é? Uma habilidade sensacional que é requerida. Você quer ver um outro, uma outra profissão? Mecânico de automóveis autônomos. Pessoal, isso aqui é sensacional. Isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque a configuração desses automóveis são muito baseada em tecnologias de altíssimo nível, não é? E pode ser que num momento de pane ou qualquer coisa nesse sentido, serão necessárias pessoas que tenham essas habilidades, essas competências para consertar aquele aparelho. Ok, pessoal? Então, como eu disse, para não ficar muito longo, eu vou gravar um segundo episódio com profissões que serão comuns em 2030. Tá bom? Aguardem, se inscreva no nosso canal, por favor. Até daqui a pouco. 2 minutinhos, a gente volta.